pode ter comprado a maior guerra de todos os tempos ao permitir que navios iranianos, navios de guerra, estivessem atracados no Brasil após um aviso, um alerta fortíssimo dos Estados Unidos e também de Israel. A situação agora se complica ainda mais. Sabe por quê? Porque o navio de guerra do Irã que foi atracado no Brasil agora foi palco de festa dos integrantes do governo Lula. Eu vou contar tudo isso agora para você, então eu preciso que você compartilhe, porque os Estados Unidos mandou o recado mais uma vez e a situação pode ficar ainda mais séria. Vamos entender a notícia. Desde o dia 26 de fevereiro, 2 embarcações de guerra iranianas estão atracadas no porto do Rio de Janeiro. O governo dos Estados Unidos havia alertado o Brasil e pedido que eles não permitissem, não liberassem. Agora, Israel também se juntou aos Estados Unidos e afirmou que os navios do Irã no Brasil são perigosos e lamentáveis. Israel avisou, Estados Unidos condenou a chegada dos navios e Lula simplesmente autorizou. Israel se uniu aos Estados Unidos e condenou a chegada de 2 navios de guerra iranianos no porto do Rio de Janeiro no fim de semana retrasado. No Twitter, Lior Hayat, porta-voz da chancelaria do país, condenou a decisão perigosa e lamentável da Marinha Brasileira de aceitar as embarcações. A fala de Israel foi a seguinte: o Brasil não deveria favorecer um Estado maligno responsável por diversas violações de direitos humanos contra os seus próprios cidadãos, que executa ataques terroristas em todo o mundo e arma organizações terroristas em todo o Oriente Médio, escreveu Hayat, acrescentando que este era o momento de o Brasil seguir os passos de outras nações e reconhecer o Irã como entidade terrorista. Ele finalizou o post declarando que não era tarde demais para ordenar que os navios deixassem o porto, mas a Marinha Brasileira não aceitou os alertas. Não aceitou os alertas nem dos Estados Unidos e muito menos de Israel. Antes de Israel se pronunciar sobre o tema, o senador americano Ted Cruz, membro dos comitês de Relações Exteriores e de Comércio, Ciência e Transporte do Senado, já tinha reagido, já tinha criticado Luiz Inácio Lula da Silva, a quem chamou de chavista. Olha para você ver o que os Estados Unidos está declarando. A quem chamou de chavista, alinhado contra os Estados Unidos, e afirmou que tanto no Porto do Rio de Janeiro quanto em qualquer empresa que fizer negócios com o porto podem ser penalizados. Gente, os Estados Unidos não veio com meias palavras, eles falaram claramente e ainda chegaram a dizer: os Estados Unidos têm sanções e leis antiterrorismo projetadas exatamente para deter e responder a essas ameaças. Esses navios de guerra iranianos já estão sob sanções e, portanto, o porto do Rio de Janeiro, onde aportaram agora, corre o risco de sanções impactantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhes prestarem serviços ou aceitarem pagamentos. Agora, pessoal, agora acaba de ser realizada uma festa com integrantes do governo Lula dentro do navio de guerra, dentro do navio que Israel e Estados Unidos alertaram o governo Lula de que eram perigosíssimos e que afrontavam os demais países também. O navio de guerra do Irã, atracado no Brasil,
é palco de festa com integrantes do governo Lula. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva permitiu que os navios atracassem no Rio, mesmo sob os protestos dos Estados Unidos e de outros regimes ocidentais. Além disso, o Palácio do Planalto também enviou representantes para participar. Preste atenção nisso. O Palácio do Planalto enviou representantes para participar de uma cerimônia que comemorou os 120 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Irã. Na ocasião, integrantes do Ministério das Relações Exteriores e a Marinha do Brasil estiveram a bordo da fragata Iris Dena, um dos 2 navios militares ancorados na capital fluminense. A solenidade não foi divulgada nas agendas oficiais do Palácio do Itamaraty da Marinha, mas foi revelada por reportagens da imprensa em apurações confirmadas pelo Conexão Política. Você consegue entender o nível e a gravidade da situação? 2 navios de guerra de um sistema totalmente denunciado como terrorista, 2 navios que não são aceitos em nenhum porto do mundo, mas que, diante de um alerta dos Estados Unidos e de Israel, o governo Lula simplesmente ignora e aceita ancorar na nossa nação, no Brasil. E algo que não pode acontecer, a não ser que seja uma ação secreta, começa a ser desmascarada agora. Por quê? Porque integrantes da Marinha e do Ministério das Relações Exteriores do governo Lula estiveram em uma confraternização, em uma cerimônia dentro do navio Iris Dena, que não foi comunicado como agenda oficial. Então você me diz, como é que eles estavam numa relação diplomática se não era um evento registrado em agenda oficial? Por quê? Era uma ação secreta? Era uma obra secreta? Por quê? Brasil decidiu nesse momento, através do governo Lula, desafiar Estados Unidos, receber um dos seus maiores inimigos do mundo, porque não é só dos Estados Unidos, e principalmente de Israel. Mas Israel, Lula convoca outros países para condená-los. A entrada das embarcações no espaço marítimo brasileiro causou uma crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, que impõe sanções ao Irã por causa de atos de terrorismo e violações aos direitos humanos. No mesmo sentido, Israel também criticou o Brasil por dar espaço em seu território a um Estado terrorista. Os navios chegaram no Rio dia 26 de fevereiro e tinham autorização para permanecer no Brasil até dia 4 de março. O Iris Makran é chamado de monstro do mar e tem 230 metros de comprimento. Mais que um petroleiro transformado em porta-helicópteros, ele pode lançar drones de grande porte, armados com mísseis ou de espionagem. O governo dos Estados Unidos criticou o Brasil mais uma vez, após descobrir a notícia de que uma festa havia ocorrido com integrantes do governo Lula. O governo dos Estados Unidos afirmou que o Brasil enviou uma mensagem errada ao mundo ao decidir abrigar os navios de guerra do Irã. A fala foi proferida pelo porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em uma entrevista coletiva na sede da presidência dos Estados Unidos. Segundo Jean-Pierre, o Brasil é uma nação soberana, livre para tomar suas próprias decisões e fazer escolhas. No entanto, está indo na direção errada quando permite acolher em seu território embarcações de um Estado terrorista.
Eu quero que você deixe a sua opinião. Para mim, essa situação é gravíssima. Primeiro, grave porque Lula simplesmente rejeita um alerta de uma nação que sabe muito bem quem são esses navios, o que são esses navios, que é os Estados Unidos. Outro ponto, Israel também alerta, mas ele também ignora. Terceiro, ele sabe que eles são inimigos de Israel, sabe que são terroristas e mesmo assim abre as portas no Brasil e depois envia integrantes do seu governo de forma totalmente escondida, porque não estava na agenda, para uma comemoração que, segundo eles, seria algo diplomático. O que há de diplomacia em um momento tão grave que o Brasil, no comando de Lula, entra movimentando demais países para condenar a nação de Israel. Quem é contra Israel é contra Deus. E é bom que Lula saiba que a nação brasileira é uma nação, em suma, cristã e que vai lutar pelo Evangelho, pela palavra da verdade e vai lutar por Israel também.